Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 45. Interessante que nós podemos fazer um comentário dos evangelhos à luz dos Salmos e do livro de Isaías. São livros ideais para compreendermos principalmente esses momentos finais do Senhor. Então, o primeiro versículo, capítulo 45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios, através da tua boca, se extravasou a graça ou transbordou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Primeiro versículo vai nos ajudar muito a vermos a beleza do assunto dessa noite. Depois, Salmo 109, uma profecia. Salmo 109, versículo 1. Presta atenção quanto a esse destaque, aquilo que sai da boca do Senhor. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. É isso que vemos naquele julgamento injusto ao qual o Senhor foi submetido. Mas presta atenção no versículo 4. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Cantares, capítulo 5. Essa bela poesia de Cantares, capítulo 5. Impressionante como alguns irmãos não conseguem ver a relação de Cantares com Cristo e a sua igreja. Cantares 5:13. Enquanto os olhos naturais olhavam para aquela face do Senhor na cruz e via uma face inchada e quase desfigurada, olha o olhar da noiva. As tuas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Agora, final do versículo 13. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Versículo 16. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filho de Jerusalém. Agora João capítulo 7. Saímos da velha aliança e vamos para o Novo Testamento, a realidade. Sabemos dessa história que os guardas são enviados a pegar o Senhor antes da hora e eles voltam de mãos vazias. E o relatório que esses guardas dão às autoridades são este. Então, João capítulo 7, versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Tão fácil trazer esse homem. Então esses guardas respondem assim: jamais, e nunca haverá. Jamais alguém falou como este homem. Então agora, irmãos, Lucas capítulo 23. Lemos preciosas porções do Velho Testamento que nos ajudam a entender a beleza disso que vamos compartilhar nessa noite pela graça do Senhor.
Então, Lucas 23, 34. Contudo, esse homem que foi relatado pelos guardas, este, cuja noiva de Cantares quase desfalece, ou desfalece. Contudo, Jesus dizia: Pai, esse que é relatado em Cantares, que dos seus lábios gotejavam gotas de mirra, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, versículo 46, o último brado das 7 frases. Então Jesus clamou em alta voz, aquele que, no Salmo 45, é descrito como mais formoso dos filhos dos homens. E a característica da sua formosura? Que dos seus lábios se extravasou a graça. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos orar, irmãos, clamarmos, para que a graça do Senhor nos conceda ouvidos, para ouvirmos e vermos a Ele essa noite. Seja bendito teu nome, Senhor. Teu nome. Glórias sejam dadas a Ti, pelo que Tu és e pelo que Tu fizeste por cada um de nós. Continue concedendo a nós, Senhor, sentidos aguçados, ouvidos, olhos, para vermos a Ti, quem Tu és. Que o Senhor tome-nos pela mão essa noite e prevaleça naquilo que nós não temos e precisamos. Bendito é o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, somos muito gratos ao Senhor pelas obras que nos foram deixadas ao longo dos séculos. Esse belo hino que cantamos, né? Rude Cruz, né? O nome original desse hino é a Velha Rude Cruz. Foi escrito em 1913 por um irmão. Talvez esse irmão, ele não tinha noção de quanto que esse hino iria alimentar o povo de Deus durante esse século. E há uma frase nesse hino, muito citada pelos irmãos, que diz assim: esta cruz, essa velha rude cruz. É assim que o mundo vê, velha e rude cruz. Esta cruz tem para mim atrativos sem fim. Irmãos, que o Senhor continue concedendo à sua igreja, a cada um de nós, olhos para vermos a beleza inesgotável dessa velha e rude cruz. Há tantos atrativos, irmãos. Interessante quando o irmão Emanuel, ele falou aquela figura que o Senhor espera da igreja, como olhos de pombas, como aquilo lançou tanta luz para nós. A gente sabe que a pomba, ela só se concentra num foco, por isso que ela é atropelada facilmente. Ela tem um olhar, naquilo que ela concentra, ela foca. Isso é bem conhecido de nós. Mas aquilo que o Senhor nos agraciou através do compartilhar desse irmão, é que naquilo que ela foca, ela consegue ver tanto brilho, tantas luzes, naquilo que o olho humano não é capaz de ver. Enquanto o olho humano vê um certo aspecto, o olho da pomba, ele consegue ver belezas, as quais os olhos humanos não conseguem ver. Esses olhos que o Senhor espera da sua igreja, olhos de pombas, capaz de ver belezas cada vez maiores, como esses atrativos. Há tantos atrativos, né, irmãos? Quando nós olhamos para a cruz, vemos profecias cumpridas. Isso é tão significativo para nós, vermos o quanto a palavra é inspirada. Há em torno de 20 profecias nessas 24 horas finais do Senhor. Quando olhamos para a cruz, vemos o poder de Deus. Sabe como que você vê o poder de Deus, irmãos? Quando você vê aquelas 3 fendas relatadas em Mateus capítulo 27, quando o véu se rompe, vemos a primeira fenda.
nós vemos um movimento nos céus. Porque só os céus poderiam rasgar aquele véu de alto a baixo. Depois vemos uma fenda na terra. Aonde você vê essa fenda na terra? Quando você vê o coração daquele centurião se abrindo para o Filho de Deus. Uma fenda na terra. E depois uma fenda nos Hades, quando os sepulcros se abrem. Olha o poder da cruz. Capaz de fazer um movimento no céu, na terra e embaixo da terra. É por isso que Satanás, aquela frase, não se encerrou apenas no Gólgota, quando ele diz assim, salva-te a ti mesmo. Por isso que aquela frase continuamente é sussurrada aos nossos ouvidos, salva-te, saia da cruz. Por quê, irmãos? Porque a cruz ela é poderosa. Mas há tantos atrativos, e um atrativo que eu quero destacar essa noite é a beleza do nosso Salvador. O seu caráter, retratado naquela túnica sem remendo, sem costura. Né? Aquela túnica que os guardas lançaram sortes para saberem com quem que ela iria ficar. Que representa o caráter perfeito do Senhor. Como, irmãos? Através dessas 7 frases. A minha intenção não é estudar, mas meditar com os irmãos. Irmãos, meditando um pouco, é como se essas frases fossem uma melodia. A melodia do Gólgota. Gólgota é a tradução hebraica para caveira, né? Talvez muitos irmãos não saibam. Mas poderíamos definir a pregação de hoje como a melodia do Gólgota, né? Como se cada frase fosse 7 notas. E sabemos que há 7 notas musicais que ajudam a compor uma melodia. Então é como se aquelas 7 frases fossem 7 notas. Podemos também chamar como as notas da cruz, que nos ajudam a ouvir uma melodia no Gólgota. Irmãos, que os nossos ouvidos se abram, porque é essa melodia que vai trazer doçura nas nossas vidas, nada mais. Que o Senhor nos conceda olhos para vermos esses atrativos nessa noite. Irmãos, a primeira frase já foi tantas vezes falada aqui entre nós, mas eu queria destacar algo. Vamos ler novamente, versículo 34. Contudo, Jesus dizia. A construção aqui no português não nos dá a clareza do que essa frase, como que ela foi escrita no autógrafo ou no original. A construção dela no original é assim. Quando nós lemos no português, é como se o Senhor apenas dissesse uma única vez, né? Essa frase. E é interessante que há um irmão que descreve uma belíssima obra, e há belíssimas obras sobre esse assunto das frases do Senhor, as frases finais, né? Tem uma obra do irmão chamado Pink, A.W. Pink, chama Os 7 Brados do Redentor. Há uma outra obra do irmão Charles Swindoll, chamada Trevas e Amanhecer, uma obra muito interessante sobre esse assunto. Uma outra obra que é disponível aos irmãos, chama O Incomparável Cristo, de Oswald Sanders. Essas 3 obras nos ajudam a compreender a beleza desse assunto. E não é meu intuito exaurir, estudar, apenas passarmos de maneira rápida, né? E de fato, mesmo que gastássemos uma conferência, irmãos, falando 7 brados, isso seria, como o irmão Ederson relatou no domingo, ficaríamos apenas às margens. Porque essas frases são um oceano de revelação. Irmão, só o Senhor é capaz de fazer com que um oceano seja condensado nessas 7 frases. E o irmão Pink, ele diz assim que são brados, né? Na verdade, literalmente falando, nem todas as frases são brados, né? Algumas frases o Senhor não bradou, mas espiritualmente são brados que ecoam por gerações. São brados. E nessa primeira frase, nesse brado, o Senhor diz assim, no original, a ideia é não como se o Senhor falasse uma única vez, mas como se o Senhor continuasse dizendo, Pai, perdoa-lhes. O irmão Charles Swindoll é como se dissesse assim, no momento que o Senhor estava sendo pregado, ele começou dizendo essa frase,
No momento que ele estava sendo zombado, ele dizia essa frase. Então essa frase foi sendo dita de uma maneira contínua. E ela continua sendo contínua, porque o Senhor não muda. Ele é um Deus perdoador. Mas eu queria destacar nesse brado, que já foi falado de maneira tão rica pelos irmãos. Isso aqui é uma profecia, irmãos. Precisamos frisar isso. Uma profecia do livro de Isaías, capítulo 53, quando é dito assim, que ele, pelos transgressores, intercedeu. Por que eu estou frisando isso, irmãos? Como foi dito no início, um dos atrativos desses momentos finais do Senhor é que muitas profecias foram cumpridas. Eu falo isso principalmente para os jovens e os irmãos mais novos na fé. Irmãos, por que é importante ressaltar o valor profético da palavra? O valor profético da palavra vai salientar, evidenciar a inspiração da palavra. Esse livro que está nas suas mãos, que é odiado por Satanás, e cujo ódio encontra expressão nesse sistema mundano, é um livro sagrado, inspirado. E as profecias mostram isso. Irmão, essa profecia aqui, a qual o Senhor está bradando, ela foi predita há mais de 800 anos antes, através da boca do profeta Isaías. Então, o primeiro ponto aqui, vemos uma profecia sendo cumprida. E eu não quero gastar muito tempo nesse brado, que ele já foi falado algumas vezes pelos irmãos. O segundo brado, do versículo 39, que podemos chamar de palavra de salvação, o primeiro, palavra de perdão, nesse segundo, palavra de salvação, quando o Senhor acolhe o pedido daquele ladrão moribundo. Eu queria destacar algo, irmãos. É o olhar do ladrão. Algo aconteceu, também uma profecia de Isaías 53, também uma profecia, irmãos. Sabe por quê? Isaías 53 diz assim que ele foi contado entre os transgressores. O Senhor foi contado. Irmãos, uma pausa. A palavra diz assim que o Senhor deixou um exemplo para que cada um de nós sigamos os seus passos. À medida que formos parecidos com o Senhor dará desafios como ao qual ele passou, mas a sua graça vai nos suportar. Assim como o Senhor foi tão injustiçado a ponto de ficar no meio daqueles dois transgressores, muitas vezes o Senhor coloca o seu povo numa prova de ser injustiçado. E nessas horas o que sai dos nossos lábios? Palavras de ódio, indignação. Irmãos, o que o Senhor espera quando somos injustiçados, quando temos uma comunhão com o sofrimento do Senhor, o que o Senhor espera do seu povo, que saia dos nossos lábios, se extravasa a graça do Senhor, como saiu dos seus lábios em relação àquele ladrão. Se você nessa noite está se sentindo injustiçado por alguma situação, eu queria lembrar você, irmão, que o Senhor soberanamente não perdeu o controle. Ele está permitindo para que, através dessa situação injusta, dos seus lábios saiam palavras de graça, como saiu para esse ladrão. Agora o que eu queria salientar, irmãos, é o olhar do ladrão. Irmãos, eu queria destacar uma frase belíssima de um servo. Como que é importante, irmãos, quando estivermos lendo a palavra, termos dois movimentos. O primeiro movimento é dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, buscando a inspiração, clareza do Senhor, para que Ele abra a palavra. Esse é um movimento, dobrar o joelho, clamar, abra a Tua palavra, Senhor. Um outro movimento é buscarmos ombros de gigantes, que já nos antecederam. Buscarmos comentários preciosos, buscarmos a visão de servos que já partiram para o Senhor. Eu queria ler uma frase de um irmão, de um precioso servo, como que ele relata o olhar desse ladrão moribundo que nós não sabemos o nome. E é o olhar da igreja, diferente do olhar do mundo. O nome desse servo é João Calvino. Quando se fala de Calvino, irmãos, há duas reações, Ou há uma calvinofobia, ou uma calvinolatria. Há uma série de emoções.
Mas, independente de tudo, Calvino foi um precioso servo do Senhor. Um irmão que se sacrificou muito para que verdades fossem abertas. E olha como que ele fala do olhar do ladrão, que é esse olhar como de pomba, esse olhar que vê cores que o mundo não vê, esse olhar que vê facetas que os olhos naturais não podem ver. Olha o olhar do ladrão. Algo foi descortinado aos olhos desse homem. E olha essa frase que ele diz. Ele diz assim: como era clara a visão daquele, do ladrão, daquele que pôde ver vida através da morte. Enquanto o mundo, as pessoas ali viam morte, o que resta é a morte para esse homem. Aquele ladrão viu vida através da morte. Majestade na ruína, glória na vergonha, vitória na derrota e realeza na escravidão. É esse o olhar da igreja quando nós contemplamos a cruz. Nós vemos glória ao invés de vergonha. O mundo vê uma vergonha, mas nós vemos glória. O mundo vê como morte, nós vemos vida. Derrota, nós vemos vitória. Esse é o olhar do ladrão. Aí você fala, o que eu tenho a ver com ladrão? Ah, irmãos, o pecado nos tornou ladrões. Nós não damos ou roubamos do Senhor aquilo que é direito dele. É interessante que cada um aqui é uma figura do que nós somos, Judas, Pilatos, aqueles guardas que espancaram o Senhor. Nós não estamos longe dessa gente. Então aquele ladrão, ele teve os seus olhos abertos e que os nossos olhos se abram a cada dia mais. Então vamos para o terceiro brado, aqui em João. João capítulo 19. O que aprendemos nesse terceiro brado, irmãos? O cuidado dele com a sua mãe. Também uma profecia estava se cumprindo plenamente. Quando aquela criança foi apresentada no templo, Simeão deu uma profecia para Maria, que uma espada iria transpassar a sua alma, por esse privilégio de ser a mãe do Senhor. E ali, aos pés da cruz, ela vê aquela espada transpassando de maneira profunda a sua alma. Mas eu queria salientar aqui, irmão, os lábios cuidadosos do Senhor com a sua mãe. Mas há um detalhe aqui muito importante que eu queria observar com os irmãos. O momento exato que o Senhor pede para João cuidar da sua mãe. E desde já eu quero falar qual que é a lição. Aqui vemos uma sensibilidade do Senhor, né? O Senhor estava cumprindo uma obra eterna, mas teve cuidado de zelar pela sua mãe. O que aprendemos com isso, irmãos? Não importa quão grandiosas sejam as nossas responsabilidades espirituais, elas não podem negligenciar as obrigações naturais. Irmão, você pode ter o sucesso que você for, mas isso não vai compensar qualquer fracasso na sua família. E aqui o Senhor, de uma maneira perfeita, ele é aquela flor de farinha que não há desproporções, né? Que a flor de farinha ela era perfeita. Por isso que a flor de farinha representa o caráter do Senhor. E mesmo ele cuidando, sendo aquela oferta para Deus, ele tem aquele cuidado de olhar para sua mãe. Esse equilíbrio, essa perfeição. Mas há um detalhe aqui, irmãos, que passa desapercebido. É um momento ao qual ele chama a atenção de João para que ele cuide de Maria. Vamos ler o versículo 23, que é o terceiro brado. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Também uma profecia, sendo cumprida. Para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. Essa túnica, sabemos que ela não tem costura, né? Uma túnica perfeita. Sabe quem fez essa túnica para o Senhor? Sua mãe. Era uma tradição, e quando os meninos atingiam a maioridade, as suas mães confeccionavam túnicas para os seus filhos.
Essa túnica, provavelmente, foi feita pelas mãos de Maria. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemo-lhes sortes sobre ela, para ver a quem caberá para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E o que diz no versículo 25? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dele, e ali o Senhor vai dizer a frase. Irmãos, isso é uma inferência. Possivelmente, no momento que aqueles guardas tomaram posse daquela túnica, é como se eles tocassem no coração do Senhor. E o Senhor, perfeito que era, não tinha como não pensar na sua mãe. Possivelmente o momento que ele entrega a sua mãe aos cuidados de João, e João a Maria, era o momento que eles tomaram posse daquela túnica. Irmãos, isso mostra que a cruz, ela não tirou a sensibilidade do Senhor. A cruz não tira a nossa sensibilidade. O que tira a nossa sensibilidade, irmãos, é quando nós fugimos da cruz. Por mais amargo que seja o sofrimento da cruz, a graça nos dá a condição daquele sofrimento redundar em frutos agradáveis ao Senhor. A insensibilidade é uma evidência de quando a cruz não é o centro das nossas vidas. Então, nesse terceiro brado, vemos o cuidado do Senhor. Agora vamos para o quarto brado. Nesse momento, vamos para Mateus, capítulo 27. Então, essas três primeiras frases ditas pelo Senhor, elas aconteceram na chamada primeira fase da cruz, naquele momento que o Senhor era como aquela oferta agradável ao Pai. Daquele período das 3 às 6, ou seja, das 9 da manhã ao meio-dia. Só que a partir de agora, vemos uma segunda fase desses brados. E o que acontece nessa segunda fase, irmãos? Que é desde a hora sexta até a hora nona, do meio-dia às 3. O que acontece nesse período? Versículo 45 de Mateus 27. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, o que acontece agora, irmãos? Houve trevas sobre toda a terra. Esse é o brado mais importante dos 7, sem dúvida nenhuma. Irmãos, o que são essas trevas? Não é um eclipse, isso é muito claro. A posição do Sol e da Lua, naquele momento, não permitiam um eclipse, isso é muito claro. Já foi bem estudado para os irmãos. O que é aquelas trevas? Aquelas trevas representam a condenação do Senhor. E isso também era muito claro para os judeus. No Talmud, há uma frase que diz assim que momentos como aquele de trevas representavam o juízo de Deus. Agora, por que os judeus, naquele momento ali, não se alarmaram? É muito simples. Porque eles estavam rejeitando a cruz. Quanto mais nós rejeitamos o Senhor, irmãos, deixamos de ouvir o Senhor, sabe o que acontece? Nós perdemos a condição de percebermos a disciplina, o juízo do Senhor. Perdemos a sensibilidade. Então, naquele momento que o pai afastava a face do filho, sua face, durante toda a eternidade, toda uma vida, o brilho da face do pai radiava sobre o filho. Mas naquele momento, o filho começou a perder o brilho da face do pai. Por quê, irmãos? Vamos ler um versículo? Foi lido pelo nosso irmão Samuel no início da reunião, Abacuque, capítulo 1, versículo 12. O que são aquelas trevas, né? Sabemos muito bem que naquele momento o sol falha,
o sol falhou. E é interessante, irmãos, isso não é falado nos livros de história, né? Mas nos primeiros séculos, esse assunto estava bem documentado. 2 pais da igreja relatam registro de historiadores referindo à escuridão desse momento. Orígenes, um grande homem de Deus do século III, e Tertuliano, do século III também, relatam de maneira bem clara que esse registro estava bem registrado nos livros de história, de trevas que foram acometidas naquele momento ali. E há um suposto registro de Pilatos, como que dizendo ao imperador romano assim: como é conhecimento da vossa majestade, daquelas trevas que aconteceram naquele momento. Então aquelas trevas, irmãos, de fato foram bem registradas na história, né? E aquelas trevas representam o juízo de Deus sobre o pecado, que estava sendo, naquele momento, julgado naquele ente santo. E é por isso que o Pai afasta a sua face. Olha o que diz em Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Agora o versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Os irmãos estão entendendo por que o Pai afastou a sua face? Naquele momento, o Senhor se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, se fez pecado. Os nossos pecados foram lançados na conta do Senhor. E o Pai, olha como que a cruz não é uma ficção, não é uma brincadeira. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Como que o brilho da face do Pai, ele estaria contemplando aquele que ele sempre contemplou naquele momento? Não tinha como, irmãos. O Pai teve que afastar a sua face do Filho. Irmãos, mas bendito é o nome do Senhor. Naquele momento que o Senhor brada, aquele grito apavorante, irmãos. Irmãos, qual que é a reação do teu ser? A gente está tão acostumado com esse versículo, né? Mas que o Senhor nos livre de insensibilidade. Eu estava lendo essa tarde o Campbell Morgan, ele diz uma frase que me chamou a atenção. Ele diz assim: a gente precisa ler o relato da cruz com exaustão. E esse irmão é relatado que ele não ousava dar um comentário sobre a palavra antes de ler qualquer livro, no mínimo 50 vezes. 50 vezes. Mas você imagina o que é exaustão por irmão, quando ele fala de exaustão. Então ele fala, nós precisamos ler o relato da crucificação com exaustão. Agora presta atenção no que ele vai falar. Para que o nosso entendimento seja iluminado, a nossa emoção seja tocada e a nossa vontade subjugada. Nosso entendimento iluminado, a nossa emoção tocada e a nossa vontade subjugada. Irmão, será que a gente tem dobrado os nossos joelhos diante dessa frase? Deus meu, por que me desamparaste? Que assombrou tantos servos do Senhor. É dito que Lutero uma vez sentou para entender essa frase e saiu mais atônito do que ele tinha começado a leitura. Como que nós reagimos diante de uma frase como essa? Será que o céu se abre, irmãos? Ou será que nos vemos diante aos pés da cruz? Certa vez um missionário estava pregando o evangelho para um chefe de uma tribo na África. E esse chefe pediu para o missionário contar mais uma vez essa história dessas trevas, do brado de Jesus na cruz. E o chefe, eu chamo santa ignorância, né? Santa ignorância pela falta de conhecimento que ele tinha. Ele diz assim, a hora que o missionário estava contando novamente a verdade
desse quarto brado, o chefe da cruz diz assim: para, tirem ele da cruz. Porque aquela cruz não era para ele estar, mas para mim estar. Irmão, será que reconhecemos que o Senhor nos substituiu naquele lugar? Ou lidamos com um assunto que pode ser falado como se fala de um jogo de futebol? Que o Senhor restaure a nossa reverência diante dessa cena, irmãos. Você sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor está perdendo. Nesse momento, nós entendemos o quanto o Senhor se esvaziou. Filipenses diz que ele se esvaziou. E nesse momento, irmãos, é um momento que o Senhor perde tudo. Ele é o único homem nessa terra que perdeu tudo. Nesse momento, ele teve o desamparo de Deus. E qual que foi a reação? Irmãos, como que isso atraiu meu coração ao estudar esse quarto brado? Mesmo o pai rejeitando o filho. Por que ele diz, Deus meu, Deus meu? Mesmo com essa rejeição, Deus continuava sendo Deus para esse homem. Em nenhum momento esse ente santo deixou de ser fiel. Naquele momento, a comunhão do Pai foi rompida, porque ele se fez pecado por nós. Mas glória ao nome do Senhor, irmãos. Quando ele diz, Deus meu, apesar daquela dor, daquele abandono, Deus, ele continuava fiel a Deus. Aí talvez alguns irmãos perguntem, mas Jesus sabia que ele perderia a face do Pai no Getsemane, naquela batalha. Por que ele grita mesmo assim? E olha que interessante, irmãos. O Senhor, ele só dá esse brado no final daquelas 3 horas. Não foi no início, né? Olha quanto que o Senhor suportou aquele juízo de Deus. Durante 3 horas, suportando, né? O Senhor, no início, em nenhum momento, falou assim, não, tira esse pecado, tira essa cobertura de mim, em nenhum momento. Ele suportou e, é como é dito em Marcos, na 9ª hora, ele bradou. Mas o que me chama a atenção, irmãos, por que ele brada se ele sabia que perderia a face do Pai? Sabe por que ele brada? Porque Jesus era um homem perfeito. E um homem perfeito, ele não tolera perder a comunhão com Deus. Mesmo ele sabendo, por ele ser perfeito, ele brada daquela maneira. Irmãos, uma vez Agostinho diz uma frase interessante, se Deus aparecesse para você e prometesse um mundo para você, tudo o que você quisesse, e ele dissesse assim, eu vou te conceder, mas eu vou me afastar de ti. Aí o Agostinho diz assim, o quanto seu coração tremeria. Irmãos, ele era tão perfeito, porque mesmo sabendo, ele bradou, porque ele não admitia perder a comunhão com o Pai. Irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos mais reverentes diante desses assuntos. Então, nesse quarto brado, irmãos, vemos o clamor do Filho, suportando o juízo de Deus. Vamos para o 5º brado. João, capítulo 19. Tudo na hora 9. João, capítulo 19. Versículo 28. 5º brado. Naquele momento que ele suporta a ira de Deus, naquele momento que ele se fez pecado por nós, que ele assume toda a nossa dívida, nesse momento que ele suporta, irmãos, assim que ele suporta toda aquela dívida, olha o que diz o versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Irmãos, parece uma coisa tão insignificante diante de todo o sofrimento que o Senhor passou, né?
esse relato, tenho sede, né? Isso que o Senhor vai dizer. Irmãos, é muito claro que o fato do Senhor dizer que Ele tem sede mostra o quanto que Ele se identificou conosco. Hebreus é dito que Ele é o bondoso sumo sacerdote que identificou com o homem, né, com exceção do pecado. O fato de dizer que tem sede mostra o quanto que Ele sofreu, porque quando estudamos o relato de quando uma pessoa era crucificada, vemos que um dos maiores sofrimentos de um crucificado era aquela sede terrível, né? Não é como essa sede que a gente sente depois de um exercício físico, né? Irmãos, a sede aqui do crucificado era algo extremamente doloroso. Na verdade, a gente não sabe o que é ter sede, né? O irmão James Stalker, ele conta a história de um jovem que foi ferido num campo de batalha. E naquele momento que ele estava ferido ali, ele estava prostrado, vendo as pessoas. Ele estava muito ferido, com uma dor intensa por ter sido ferido. Então ele vendo as pessoas caindo ao seu lado, morrendo ao seu lado, e queixando daquela dor, de repente, ele foi vendo o tempo passar, as coisas não eram resolvidas. O que acontece? Ele foi acometido de uma sede, e ele diz no seu diário que essa sede foi tão forte que ele esqueceu da sua dor. Isso é um fato, irmãos. Nós suportamos muitas dores, mas não suportamos ficar sem água. É interessante esse relato aqui da sede. Irmãos, essa sede, antes de falar o porquê que o Senhor ele brada dessa maneira, porque muitas vezes pensamos, mas qual que é a beleza desse brado, né? É tão bonito ver o Senhor perdoando aqueles malfeitores, salvando o ladrão, cuidando da sua mãe. Mas aonde está a beleza desse brado, tenho sede? Antes de falar, irmãos, queria mencionar outro detalhe. Esse brado mostra o quanto o Senhor se humilhou, né? Porque esse que diz que tem sede, ele é a fonte da vida, né? É o Criador de todo o manancial. Olha o quanto que o Senhor se humilhou. Mas quando o Senhor diz essa frase, tenho sede, irmãos, aonde está a beleza desse brado? A beleza, irmãos, está que esse brado é o cumprimento de uma profecia. Irmãos, naquele momento que o Senhor estava na hora nona, guardem esse detalhe. Mesmo diante de tanto sofrimento, o Senhor tinha acabado de suportar a ira do Pai, de Deus. O Senhor estava com dores terríveis. O Senhor foi chicoteado, zombado, passou por todos os sofrimentos inimagináveis, mas Ele não perdeu as suas faculdades mentais. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, quando o Senhor foi pregado na cruz, ofereceram para Ele o quê? Aquele narcótico, vinho com fel. O Senhor provou, Ele percebeu que era um narcótico, Ele desprezou aquele vinho com fel, porque Ele queria suportar, tomar todo o cálice da ira de Deus, suportar todo o sofrimento. Por isso, bendito é o nome do Senhor, né? Nenhum sofrimento que o Senhor passou foi aliviado, foi anestesiado. Por isso, tenha certeza, irmão, que todo sofrimento que você passar, você pode ir diante do Senhor. O coração do Senhor vai bater junto com o seu. Não há sofrimento que você passe que seja maior que o sofrimento que o Senhor passou. Para isso, Ele desprezou aquele narcótico para experimentar todo o sofrimento, físico, emocional, espiritual. E na hora nona, ali naquela cruz, sem aquele narcótico, irmão, o Senhor estava meditando na palavra. Porque o versículo 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, tudo que era necessário Ele passar em vida, tudo que era necessário Ele cumprir em vida, né? Para se cumprir a Escritura. Irmão, naquela cruz o Senhor estava meditando, ou relembrando dos relatos que estavam, do registro que estava no seu coração. Irmãos, o Senhor é aquele homem do Salmo 1
que medita na sua lei de dia e de noite. Muitas vezes a gente lê o Salmo primeiro se referindo a nós. Irmãos, aquele Salmo fala do Senhor, do homem perfeito. Ele meditou na lei de Deus, de dia e de noite. Ali, dia e noite, não é literal, não é dia literal. São períodos da nossa vida. É por ele ter meditado de dia e de noite, é que podemos meditar. Porque estamos unidos com aquele que venceu. Com aquele que meditou na lei de dia e de noite. E dia e noite nos refere a dias literais. Se referem a períodos. Dia fala de bons momentos. Vigor, bonança, prosperidade. E muitas vezes nem meditamos na palavra nesses momentos. A noite fala de tribulação, provação, amargura. Mas ele amava de tal forma a palavra que ele meditava de dia e de noite. E mesmo naquela amargura que é a cruz, ele meditava na palavra de Deus. Vamos ler o Salmo a qual ele estava meditando, irmão? Salmo 69. Salmo 69. Quantas profecias, irmãos. Como não maravilharmos com a palavra de Deus. Quantas profecias sendo cumpridas. Salmo 69. Então ele meditava, naquele momento, meditava naquela rude cruz. Irmãos, pensem nessa cena. Não há nenhum motivo nessa vida para não meditarmos na palavra, seja em que contexto for. Não há desculpa, irmãos. Porque o nosso Redentor, aquele a quem pertencemos, ou o nosso Senhor, a quem estamos unidos, Ele concede toda a graça para que isso seja possível a nós. Meditemos na sua lei de dia e de noite. Porque Ele meditou. O relacionamento dele com a palavra é um relacionamento de amor, era uma submissão que não poderia ser rompida, irmãos, mesmo naquele ambiente amargo da cruz. Por isso não há desculpa, irmãos. Eu estou muito cansado, eu estou com muita dor. Irmãos, há uma graça para toda situação, para as nossas vidas. Há uma graça. Então, naquele momento que ele meditava, ele percebeu que faltava uma profecia para ser cumprida. Isso é maravilhoso, irmãos. A preocupação dele não era passar aquele sofrimento rápido. A preocupação dele era submeter aos desígnios de Deus. Então, olha que interessante. No próprio Salmo 69, há várias dessas profecias, e que os irmãos leiam, que ele foi meditando naquele momento, o nosso Senhor, Salvador, foi meditando, até que ele chega no versículo 21. Depois os irmãos leiam, à luz dessa explicação. Versículo 21 diz assim: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Irmãos, naquele momento, o Senhor percebe, ele, sabendo que ele tinha tomado todo o cálice da ira de Deus, então ele faz aquele brado: tenho sede, para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, precisamos aprender essa lição. Nós estamos na terra para que a palavra de Deus seja cumprida através das nossas vidas. Tudo o que acontece em nossas vidas é para que os desígnios de Deus sejam cumpridos. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Você está nessa terra para a glória de Deus. Você nasceu para que a glória de Deus seja vista na sua vida. Só que a glória de Deus só será vista se a palavra de Deus for um trilho bem assentado no seu coração. E sabemos que o Espírito não trabalha sem a palavra, assim como o trem não trabalha, não anda sem um trilho. Por mais poderoso que seja um trem, ele precisa de um trilho para ele andar. E o Espírito Santo precisa que a palavra esteja bem assentada para que Deus te use, irmão. Então o Senhor, por causa da profecia, não por causa da sua sede, irmãos, Ele diz assim: tenho sede. E em nenhum momento o Senhor induziu, olha,
deem esse vinagre que está aí. Ele só falou, tenho sede. E os guardas deram o vinagre e cumpriram o que está predito na palavra. O vinagre é aquele vinho que os soldados tomavam, aquele vinho bem barato. Então ele cumpre. E voltemos a João. Então esse é o quinto brado, irmãos. Sexto brado. Esse já é bem conhecido de todos nós. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, assim que ele tomou, disse, está consumado. Não quero entrar em detalhes, é um assunto já bem falado. Quero apenas falar a frase de um irmão, Alexander McLaren. Uma belíssima frase, quando o Senhor pronuncia esse brado. A frase dele é assim. Tendo esvaziado o cálice, agora ele o ergue e diz, Pai, está consumado. É como se o Senhor erguesse o cálice e dissesse assim, olha, está vazio, não há nenhuma gota mais para eu tomar. Então ele ergue aquele cálice vazio. Irmãos, que bendita frase, que bendito brado. Isso nos mostra, irmãos, que só há mérito nele. Às vezes a gente fica desanimado com a maneira como a gente passou o dia, não li a Bíblia direito, não orei direito, e a gente tenta basear o nosso desempenho, né? Tentar medir a nossa relação com o nosso desempenho. Irmãos, esse está consumado é para mostrar que é Ele que consumou. E é só vivendo em comunhão com Ele que viveremos de uma vida agradável. A vida cristã não é um desempenho que o Senhor não cobra desempenho de nós. Ele cobra relacionamento. Relacionamento com aquele que venceu. Com aquele que consumou a obra de Deus. Você está sentindo um fracassado nessa noite? Olhe para aquele que venceu. Se volte para aquele que venceu. A vida cristã é uma vida de relacionamento. Muitas vezes a gente entra numa depressão porque a gente mede o nosso desempenho, né, irmãos? Como que nós precisamos ajustar os nossos olhos atentamente àquele que venceu, o único que venceu. É vivendo em união com Ele que nós seremos vencedores. É vivendo em união com Ele que nós seremos transformados. Então, irmãos, que esse brado nos ajude a olharmos para Ele, não para nós. Olharmos para Ele e adorarmos, Senhor, Tu és aquele que venceu. Venceu o pecado, venceu o mundo, desprezou os principados e potestades. O Senhor consumou, o Senhor levou a sua obra até o fim de maneira perfeita. Por isso, eu preciso me apoiar em Ti, Senhor, me refugiar em Ti. Se eu estou me sentindo um fracassado, Senhor, me livra desse pensamento. Me ajuda a voltar a minha alma ao sossego, buscando a Ti. Irmãos, vida cristã não é medida por desempenho. A vida cristã é uma questão de relacionamento com esse que venceu. O Senhor abre os nossos olhos para essa verdade, irmãos. Então, nesse brado, irmãos, tão falado, eu não quero gastar tanto tempo, né? Que é uma palavra grega que chama tetelestai, dizendo que o Senhor consumou de maneira perfeita. E o último brado, irmãos, no versículo 30, que é o sétimo brado, diz que ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Agora vamos a Lucas. Lucas, capítulo 23. Já estamos encerrando. Lucas 23, versículo 46. Último brado. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Irmãos, o que aprendemos desse brado também, que foi já tanto ensinado para nós? Eu queria destacar duas coisas, irmãos, talvez três. Essa palavra, entrego, significa, é uma palavra usada também quando as pessoas iam depositar algo valioso.
Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo, Pai, nas tuas mãos eu deposito a minha vida. Deposito, porque eu considero que as tuas mãos é o lugar mais seguro para que ela seja depositada. Irmãos, aonde estão as tuas vidas? Aonde que você está depositando a sua vida nessa noite? Na conta bancária? Na saúde do teu corpo? Algum relacionamento? Ou nas mãos do Pai? Irmãos, as nossas mãos são os piores lugares do universo, porque as nossas vidas sejam depositadas. O Senhor está ensinando aqui, como Ele ensinou na vida, por isso que Ele é perfeito. O Senhor ensinou na vida e está ensinando na morte, por isso que Ele era perfeito. Por isso que sua vida é singular, o seu nascimento foi singular, a sua vida foi singular, e a sua morte foi singular. Como não adorá-lo? Ele está ensinando o único lugar a qual as nossas vidas devem ser depositadas. Irmãos, quanto mais em vida aprendermos a depositar a nossa vida no lugar certo, mais quando estivermos diante da morte, iremos temer a morte. Talvez para muitos a morte é assustadora. Sabe por que é assustadora? Porque você está depositando a sua vida no lugar errado. Quanto mais nós exercitamos em nossas mentes, por isso que a meditação ela é curadora, irmãos. A meditação que nos leva a alçar os nossos olhos, esse aqui que está dizendo o sétimo grado. Ele está deixando um modelo para nós, um modelo de como ele viveu, como ele morreu. Sabe o que tememos tanto a morte? É porque na nossa vida temos depositado ela no lugar errado. Consideramos outras coisas mais valiosas. O Senhor nos abre os nossos olhos, irmãos. Há um relato de um irmão. Talvez por alguma razão ele foi condenado à morte no século XVII, na Inglaterra. E no momento da sua execução, ele foi acompanhado por um bispo. E no momento que ele estava desfazendo as suas coisas, ele despediu da sua família, ele pegou o relógio dele de bolso, isso para um inglês era muito valioso. Ele pega o relógio, entrega para o bispo e diz assim para aquele bispo: isso não é mais necessário. Os meus pensamentos agora estão na eternidade. Isso não é mais necessário. Esse relógio foi necessário para mim chegar no lugar certo, para não perder a hora. Isso não é mais necessário, porque os meus pensamentos estão na eternidade. Aonde estão os teus pensamentos nessa noite, irmãos? Sabe por quê, irmãos? As coisas têm peso para nós. Elas sobrecarregam os nossos corações, porque os nossos pensamentos não estão na eternidade. Os nossos olhos não estão voltados para Ele. O nosso coração não está depositado no lugar que deveria estar depositado. Por isso as coisas que são necessárias sobrecarregam as nossas vidas. Então o Senhor deposita, é a palavra no grego. Mas tem uma outra palavra que eu queria destacar. Vamos voltar a João. Há muitas verdades em cada brado, irmãos, que não temos tempo para discorrer. No versículo 30 do capítulo 19, e vamos encerrar. Eu quero fazer uma última aplicação para encerrar. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nós sabemos que o Senhor precisava morrer, né? Ele tinha sido aquela oferta perfeita, mas não bastava ser uma oferta perfeita, ter suportado a ira de Deus e não morrer. Ele tinha que cumprir a justiça. Ele tinha que passar pela morte, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Isso tão falado já para nós. Mas como que ele iria morrer se ele não tinha pecado? Como que ele iria morrer? É como se a morte estivesse diante dele. Então, ele se rende às mãos do Pai, para que o Pai o conduza à morte, ali naquele momento, né? A morte não poderia tocá-lo. Então ele se entrega voluntariamente. Assunto ao qual não quero
Gastar tempo, que é um assunto já falado, talvez domingo de manhã a gente fale mais sobre esse assunto. Mas essa palavra eu queria destacar, irmãos. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Inclinou. Naquele momento que ele entrega a sua vida nas mãos do Pai, ele inclina a cabeça. Pense um pouquinho sobre essa cena. Irmão, se o Senhor inclinou a cabeça, significa que aquelas 6 horas ele estava com a cabeça ereta. O Senhor não estava com a cabeça mole, desajeitado na cruz, ele continuava triunfante na cruz. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele foi triunfante na vida, foi triunfante na morte. Se ele rendeu a cabeça, naquele momento que ele entrega voluntariamente a sua alma ao Pai para que conduza a morte, ele estava com a cabeça ereta, erguida. Esse é o nosso Salvador. Irmão, como não adorá-lo? Nenhuma circunstância, por mais amarga, nem aquela ira fez com que ele ficasse totalmente descaído. Ele estava ereto. Ele estava com a cabeça erguida como um general. É o defensor ao qual nós descansamos. Então ele se inclina para que a justiça seja feita. Então, esse é o 7º brado. Irmãos, qual que é a importância de analisarmos cada brado? Eu sugiro, peço aos irmãos que meditem. Principalmente com esses materiais que eu passei, meditem em cada frase. Qual que é a importância de passarmos por esse assunto, irmãos? Abra agora em 1 Pedro, para então encerrarmos. 1 Pedro, capítulo 2. Esse texto foi lido pelo irmão Mauri na quarta-feira passada. Então Pedro descreve a atitude do Senhor ali na cruz. Mas eu queria destacar o versículo 24. A aplicação que precisamos fazer para as nossas vidas, ao ouvirmos esses brados. Então, 1 Pedro 2, 24, e vamos encerrar. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Agora essa expressão. Por suas chagas, seus ferimentos, fostes sarados. E aqui eu quero encerrar, irmãos. Tudo isso que nós ouvimos, irmãos, claro, são frases as quais precisamos meditar para adorarmos o Senhor. Mas também, o que o Senhor visa ao revelar esses assuntos para nós? Sabe o que Ele visa? Que nós sejamos curados. Curados do quê, irmãos? Sarados do quê? Sabe do quê? Porque esse Senhor que é apresentado ali nos evangelhos, principalmente naqueles momentos finais, e Pedro diz assim que ele deixou os passos, exemplo a seguirmos os passos, esse Senhor é totalmente diferente de nós. Nós somos totalmente diferente desse Senhor. A nossa natureza ainda parece que é antagônica a esse que é o Senhor das nossas vidas. Por isso nosso clamor é, Senhor, eu preciso ser curado. Curado do quê? Sabe curado do quê, irmãos? Porque o Senhor naquele ambiente de maldição, de amargura, proferiu bênção e doçura. Não é verdade? E Romanos 3, quando vai descrever a condição do homem, o que Romanos fala? Que a boca do homem é cheia de maldição e amargura. A boca do Senhor, independente do contexto, era bênção e doçura. A nossa boca, irmãos, muitas vezes há níveis de maldição e níveis de amargura. É por isso que precisamos clamar para ser curados. E qual cena da palavra nos ajudaria, irmãos, a fazermos essa oração? Para que sejamos um povo menos amargo em algumas situações. E possamos proferir essa doçura do Senhor, como Ele proferiu. Qual cena na palavra nos ajudaria, irmãos? Vamos abrir em Êxodo e encerrar. Êxodo, deixa eu localizar. Êxodo, capítulo 15. E aqui vamos encerrar. Que seja a nossa oração, irmãos. Porque ainda somos tão diferentes desse Senhor, que proferiu tantas bênçãos, doçura, refúgio. Olha o que é dito nesse texto, irmãos. Tão didático. Versículo 22. 15, 22.
Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. A gente tende a interpretar esse texto como uma circunstância difícil, realmente. Quantas vezes o Senhor nos conduz a Mara? Mas o texto não fala só de uma circunstância difícil. Mara também fala do nosso coração. O nosso coração não é só a circunstância que é Mara, o nosso coração também é amargo. Só ler Romanos. A sua boca é cheia de maldição e de amargura. Mas Moisés, aí o povo murmura contra Moisés, o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o que o Senhor faz? E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Sabe o que fala essa árvore, irmão? Essa árvore aponta para a cruz. Gálatas e Atos interpretam essa árvore como madeiro. Assim como aquele madeiro jogado naquelas águas, fizeram com que aquelas águas se tornassem doces, irmãos, a obra do Senhor no madeiro. A obra do Senhor no madeiro. Quando nós unimos aquele Senhor que consumou, aquele Senhor, Ele transforma as nossas vidas amargas em doces. Aquela árvore jogada nas águas possibilitaram que aquelas águas amargas se tornassem doces. Isso é uma figura, irmão, do trabalhar desse Senhor doce, abençoador nas nossas vidas. Quanto mais em união com esse Senhor, nós, outrora amargos, nos tornamos doces. E um último texto, irmãos, precioso sobre esse assunto, de um irmão. Ele diz assim: como a cruz é chamada de árvore, Atos 5:30 e Gálatas 3:13, falando da cruz do madeiro. A árvore em Mara, em Êxodo, é uma profecia impressionante de tudo o que o Salvador realizou no Calvário, que foi o ápice de suas maras terrenas. Ao morrer, ele recusou o narcótico oferecido para amortecer a dor. Ele recusou. Ele queria estar consciente, enquanto drenava até mesmo as borras de um cálice tão amargo. Foi por isso que a cruz foi doce para Jesus. Era a expressão da vontade eterna do Pai. Ele sabia que a árvore era a única cura para as águas poluídas do pecado. E como carpinteiro, ele moldou a arca da salvação daquela árvore. Muitas vezes dizemos, depois de algum teste difícil: se eu soubesse de antemão, não poderia ter suportado. Mas Jesus sabia antes de nascer que Ele seria aquele que iria nos dar condições para suportarmos. Amados irmãos, que aprendamos a olhar para esse madeiro e clamarmos: Senhor, eu quero te contemplar, eu quero te adorar, mas também eu quero ser curado. Há tantas amarguras no meu coração, não nas circunstâncias, no meu coração, Senhor. E só o contato dessa árvore com essas águas amargas da minha vida, que vão me tornar doces para Ti, aproveitáveis para Ti, aproveitável para o mundo, para os irmãos. Irmãos, que olhemos para a cruz, adorando ao Senhor e também clamando por cura. Porque o Senhor deixou um exemplo para seguirmos seus passos. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmão, diante dessas maravilhosas verdades da cruz. O Senhor nos cure. Nós precisamos ser curados. Porque ainda somos totalmente diferentes. Totalmente não, mas muito diferentes do Senhor. Que o Senhor experimentemos aquilo que o povo viu, né? Quando aquela árvore era lançada naquelas águas amargas, aquelas águas se tornaram doces. Que experimentemos uma vida de união com esse que venceu, que consumou a obra no Calvário. Experimentemos essa mudança de cativeiro nas nossas vidas. Essa transformação profunda no nosso ser, irmãos. Irmãos, que nenhuma incredulidade nos segue, de vermos
a grandiosa verdade do madeiro, a grandiosa verdade dessa rude cruz. Que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador em que sentido? De transformar vidas amargas em doces. Irmãos, que o Senhor beba dessa fonte em nossas vidas. Ele continua tendo sede. Ele continua tendo essa sede. Como ele falou para a mulher samaritana, tenho sede. Profeticamente, o Senhor está dizendo assim, a igreja, através de mim, ela vai me dessedentar. E eu vou encontrar satisfação no meu povo. Irmãos, que ouçamos esse dá-me de beber do nosso Senhor, a quem devemos as nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Glórias ao Senhor. Sejam dadas, Senhor, pelo teu amor, cujas palavras humanas são insuficientes, Senhor, para descrevermos. Nos dê olhos como de pombas, para vermos as cores, a beleza da tua cruz. Senhor Jesus, tem misericórdia do teu povo, aqui reunido, e desperta os nossos corações. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.